João 8:29, Jesus está pregando e aqui ele diz assim: aquele que me enviou está comigo. O Pai não me tem deixado só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Então, esse é o segredo, né? Que Jesus tinha para que em todo tempo Deus estava com ele. Quando Jesus foi ressuscitar Lázaro, ele orou a Deus e ele disse assim: Pai, eu sei que sempre me ouves. E por que Deus sempre ouvia Jesus? Porque estava sempre com ele. Mas por que o Pai estava sempre com ele? Porque ele fazia sempre o que agradava. Isso é uma lição para nós. Em Jesus, nós nos tornamos filhos de Deus. E se nós nos tornamos filhos de Deus, então nós temos que ter o Pai sempre conosco. Sempre conosco. Em toda situação que nós enfrentarmos. E se Deus estiver conosco em cada situação que nós enfrentarmos, em todas elas nós vamos sair vencedor. Em todas elas, porque Deus é grande, Deus é poderoso. Ele tem o poder de nos ajudar, Ele tem o poder de nos tirar de qualquer situação. Agora, o nosso cuidado, porque às vezes a gente nos preocupamos muito em não passarmos por determinados problemas. Mas o próprio Jesus disse que nesse mundo nós teríamos aflições. A própria Bíblia Sagrada, no livro de Salmos, declara que muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Ele dá o livramento, Ele dá a saída. O próprio Deus, no Salmo 91, Ele diz assim: olha, porque se apegou a mim com amor, eu o livrarei, estarei com ele na angústia. Então quer dizer, não está dizendo que a pessoa que está grudada em Deus, apegada a Deus, amando a Deus, não vai passar por momentos angustiosos. Pelo contrário, ele disse: estarei com ele na angústia. Aí diz, aí vem o resultado, a solução. O livrarei e o porei em um lugar seguro, em um alto refúgio. Porque conhece o meu nome, porque se apegou a mim. Então, olhando para essas palavras, conjunto delas, qual que é a nossa necessidade? Vamos dizer assim, o nosso cuidado que deveria ser. Não é não passar por problemas, porque problemas vamos passar, vamos enfrentá-los. O nosso cuidado deveria ser se eu estou fazendo o que agrada a Deus ou não. Se em todo o tempo eu estou fazendo o que agrada a Deus. Porque Jesus disse: o Pai nunca tem me deixado só. Por quê? Porque eu faço sempre o que lhe agrada. Então agora, para me fazer o que agrada a Deus, de mim mesmo eu não sei. Eu tenho que aprender com Ele. Então eu tenho que ir na palavra dele, descobrir aquilo que agrada a Deus e que não agrada, quer dizer, aquela maneira de viver, o meu comportamento, as minhas ações, o meu falar, o meu agir, enfim, como trato as pessoas, como trato as coisas que chegam à minha mão, quer dizer, como eu vivo o meu dia a dia, nas minhas atitudes, no meu falar, no meu agir, em tudo, às vezes até na minha omissão, o que eu estou fazendo, se aquilo agrada a Deus ou não. Quer dizer, antes de eu tomar qualquer atitude, eu tenho esse cuidado de analisar: isso agrada a Deus? Aí vem aquela questão, né? Mas não estou fazendo nada demais. Geralmente o ser humano tem essa desculpa: eu não estou fazendo nada demais. Espera aí, eu vou consultar a palavra, eu vou ter a palavra comigo para me confrontar a minha ação com a minha ação, ou o meu falar, com o que diz a palavra. Se estiver fora da palavra, é que eu estou desagradando. Então eu tenho que me voltar para a palavra. Eu sei que se eu estiver andando de acordo com a palavra, eu vou estar agradando. Porque Jesus, ele fazia sempre o que agradava a Deus? Porque ele fazia tudo aquilo que estava de acordo nas Escrituras. Você pode olhar que toda a conversa de Jesus, tudo que ele falava, que ia acontecer com ele, ou que estava acontecendo, ele dizia: isso aconteceu para se cumprir o que estava escrito. Então ele andava naquilo que estava escrito. Nós temos as Escrituras, que é a Bíblia Sagrada. Então nós temos que ver, analisar nossa caminhada, nossas atitudes pela palavra de Deus. Na hora que eu estou fazendo algo que a Bíblia desaprova, que a palavra desaprova, então eu sei que eu estou fazendo algo que desagrada a Deus.
Mas na hora também que eu estou fazendo algo, eu digo, não, isso aqui está em concordância com o que eu aprendi na Bíblia. Então, nisso aqui eu estou agradando. E ali eu tenho a certeza, Deus está comigo. Por quê? Porque eu estou fazendo o que agrada a Ele. Eu estou agindo de uma maneira que o agrada. Então Ele está comigo. Só que às vezes, nesse momento, a aflição está grande. A situação está crítica. É aquele momento que você olha e diz, poxa, acho que aqui não tem saída não. Não tem solução. Mas, nessa hora, eu vou entender, não, mas Deus está comigo. Porque eu não estou fazendo nada que desagrada a Ele. Ele vai vir o meu socorro. Aí nós voltamos para, aquele relato bíblico que Jesus estava pregando e ele chama os discípulos à parte e fala assim, olha, pega um barco e passa por outro lado. Tinha um lago ali, passa por outro lado, passa para o outro lado do lago. É o lago de Genezaré, ou o mar da Galileia, chamado também de mar da Galileia. E eles pegam o barco e vão. E no meio da noite se levanta o quê? Uma tempestade. Uma tempestade. E eles não sabem como lidar com a tempestade. Bom, eles procuram resolver. Alguns deles ali eram pescadores e sabiam como lidar humanamente, né? Que era remar o barco, se manter o barco firme. Mas a tempestade era grande. Mas espiritualmente eles não estavam sabendo como agir. Mas eles estavam na obediência. Eles não estavam fazendo nada que desagradava a Deus, porque estavam obedecendo uma ordem de Jesus. Pega esse barco e passa para o outro lado. Então o que aconteceu ali? O próprio Jesus se encarregou de caminhar até eles para ajudá-los. E por que Jesus fez isso? Eles estavam fazendo. Você já imaginou na época de Jesus quantos naufrágios não teve? Quantas tempestades não levantou e barcos foram sacudidos e até virar? Jesus não foi andando por cima das águas para ajudar ninguém. Mas ele encontra os discípulos, eles foram. Por que ele foi? Porque estavam fazendo o que agradava a ele, estavam obedecendo uma ordem dele. O que eu quero ilustrar com isso? Que se nós estivermos fazendo o que agrada a Deus, andando de uma maneira que Deus, vai se levantar a tempestade. Vai vir momentos de aflição, como vem para todo mundo. Mas Deus vai vir de encontro. Vem para a humanidade toda. Vem para todo mundo, não tem crente ou não crente, não tem bom nem mal, para todo mundo. A própria Bíblia, no livro de Eclesiastes, ela diz que as coisas, os males acontecem tanto para o justo como para o injusto. Está aí, a vida, o mundo, que volta à palavra de Jesus, no mundo tereis aflições. O mundo cria aflições, porque nós vivemos em quê? Em sociedade. Em sociedade tem alguém querendo uma cor, vamos dizer assim, tem alguém querendo a mesma coisa que o outro quer. A própria sociedade cria aflição uma com a outra. É só a senhora ver, por exemplo, não quero falar disso, mas é só um exemplo. É só a gente ver as disputas políticas, que a aflição um cria para o outro. Fica uma brigaiada tremenda, por quê? Porque um quer uma coisa de um jeito, outro quer de outro, um quer que o mundo siga de uma forma, outro quer do outro, cada um tem uma visão diferente, e aquilo acaba eles mesmos criando um lado, brigando com o outro, e quantos não ficam afligidos com isso? Que aflição tremenda. Alguns com medo, não, porque eu tenho medo, porque se esse segmento aqui ganhar força, vai agir dessa maneira. O outro diz, não, se esse segmento aqui ganhar força, vai disso. E cria aflição. Então o mundo tem aflição. Aí nessa hora Jesus disse, lembra do que eu falei para vocês, porque no mundo vocês vão ter aflição, mas tenham paz em mim, mantenha-se em paz em mim, que na minha palavra, no que eu ensinei, que eu estou com vocês, eu não vou deixar vocês, eu não vou desamparar vocês. E é isso. Agora, para Deus não nos desamparar, para a gente estarmos amparados por Deus, nós temos que estar sempre fazendo o que agrada a Ele, que é para que Ele esteja sempre conosco. Esteja sempre conosco. E naquele momento que nós passarmos uma aflição grande, pensamos, mas Deus está comigo. O resultado final vai ser bom, mesmo que o momento às vezes não é bom. Vamos lembrar de Jesus na cruz, prisão e cruz. Aquele momento, prisão e cruz, foi um momento de muito sofrimento, foi um momento de muita luta, foi um momento de morte. Mas o resultado final, Ele ressuscitou no terceiro dia,
E Deus o exaltou sobremaneira, onde hoje ele é Senhor dos senhores, Rei dos reis, Senhor dos senhores. Mas ele teve que passar um momento. Então é a mesma coisa, nós vamos passar por momentos. Agora, se a gente estiver andando com Deus, fazendo o que agrada a Deus, porque, entenda bem, a cruz do Calvário, Jesus padeceu, mas padeceu mesmo. Situação, mas ele padeceu por quê? A Bíblia, lá em Isaías 53, diz assim, que foi do agrado do Pai moê-lo na cruz. Então, aquela morte de Jesus na cruz agradou a Deus. Não que Deus se agradou de ver Jesus sofrendo, mas ele se agradou do que estava sendo executado ali. Porque o que é que Jesus estava executando ali? Salvação para a humanidade. Aquele sacrifício era para trazer salvação para a humanidade. Isso agradava a Deus. Então, mesmo que no momento, aparentemente, no momento Jesus estava desamparado, a ponto que ele gritou, Pai, por que me desamparaste? Que era aquele momento que as trevas tomaram conta e que a presença de Deus não ficou separada, até porque Jesus tomou sobre si o pecado da humanidade. Então isso que separava a humanidade, separou Jesus, mas pelo momento, porque ele continuava fazendo aquilo, agradando a Deus, que está fazendo a vontade de Deus. Resultado final, quando tudo passa, Deus, o Espírito de Deus ressuscita o corpo morto de Jesus. Jesus depois sobe aos céus, é glorificado e hoje é o que ele é, um nome sobre todos os nomes, Senhor de tudo e de todos. Então quer dizer, isso aqui é um exemplo para a gente tomar, que se a gente andar com Deus, que a nossa preocupação, às vezes nós ficamos tão preocupados, eu não posso passar por essa luta, eu não posso passar pelaquilo, não, espera aí, eu não posso desagradar a Deus. E quantos filhos de Deus, por medo da luta, agiram contrário à palavra de Deus, desagradaram a Deus, e aí ficaram sozinhos na luta. Nós temos que acordar para isso. Deus nunca vai nos deixar só se a gente estiver fazendo o que agrada a Ele. E lógico que vai ter momento que vai parecer que estamos sozinhos. Vai ter momento que você a luta está tão grande que você diz, meu Deus, cadê o Senhor nisso aqui? Não, o Senhor está aqui igual o Gideão falou. Se o Senhor fosse conosco, não estaria acontecendo isso. Aí Deus disse assim, não, você é contigo. Aí ele disse, não, Deus é contigo. Deus é contigo, vai nessa força. Vai lutar, vai buscar Deus. Qual era a força que o anjo dava? A força era Deus com ele. Então nós temos força para vencer na vida. Nós temos força para passar pelo... Por isso que o apóstolo Paulo diz assim, o crente até gosta muito desse versículo, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Só que o crente gosta só dessa parte, porque antes Paulo disse, eu sei estar na fome, eu sei estar na abundância, eu sei estar passando necessidade, eu sei também ter abundância, eu sei estar no frio e sei estar bem aquecido, em todas as coisas eu estou preparado. Aí ele diz, posso todas as coisas, quer dizer, não importa o que eu esteja passando, eu posso passar por aquilo, porque eu estou com Cristo, eu não estou sozinho. Então isso é o que nós devemos, estar procurando sempre fazer o que agrada a Deus, comparar nossas ações, nossas atitudes, se estão de acordo com a palavra, para não desagradar a Deus, porque se estivermos agradando, Ele vai estar sempre conosco, e mesmo naquele momento mais difícil, Ele vai estar ali, e pode ter certeza, o final vai ser o melhor, mesmo que no momento parece que tudo vai se encaminhar. Volto a Jesus na cruz. O momento de Jesus na cruz era o momento que dizia assim, não, aqui só tem coisa ruim, caminha para a morte, e morreu mesmo. Mas a última palavra é de Deus, veio a ressurreição, e veio também a glorificação. A mesma coisa é o que Ele vai fazer conosco, se nós estivermos fazendo o que Lhe agrada. Vamos passar pelo momento da luta? Vamos, mas Ele vai estar conosco. Vou até encerrar isso aqui com o Salmo 91, que até já citei, mas é interessante ver isso, esse finalzinho, né? Que dá bem base o que Jesus falou aqui. Salmo 91, versículo 14.
91, 14. O Salmo 91 é um salmo que a gente precisa sempre estar pregando, porque as pessoas falam muito dele e pouco procura compreendê-lo. Tem gente até que todo dia fica lendo ele, achando, não, eu vou ler o Salmo 91 porque ele vai me dar proteção. Até porque os pastores criaram assim, o Salmo da proteção. Não existe um Salmo da proteção. Toda a palavra de Deus traz proteção, se a pessoa crer nela e viver ela. Aí a pessoa pega isso como uma reza, aí fica todo dia, lê aquilo, mas não procura entender. E toda a palavra de Deus vai nos trazer proteção, se a gente entender ela. Se a gente não entender, não vai valer nada. É só uma palavra. Agora, quando a gente entende, ela entra. E aqui o Salmo ele diz assim, Deus diz assim, pois que tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei, pô-lo-ei num alto retiro, porque conheceu o meu nome. Você veja bem que aqui há o próprio Deus se dirigindo para alguém que de uma forma tão encarecida, tão apegado o amor. Disse, ele me amou. Aí diz, então, porque ele me amou dessa forma, com esse carinho tão encarecido, eu o livrarei. Aí ele vem, é a parte que eu quero. Também o livrarei e pô-lo-ei no alto retiro, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Olha só, resposta para a oração. Estarei com ele na angústia. Então quer dizer, não está livre de angústia não. Ele disse, ele me amou, se apegou a mim, eu vou livrá-lo. Ele vai me invocar e eu vou responder, eu vou livrar, vou ajudar. Mas eu vou estar com ele na angústia. Isso quer dizer o quê? Que é a mesma pessoa se apegado a Deus, andando com Deus, caminhando com Deus, ele vai enfrentar momentos de angústia. E nós sabemos que o que causa angústia é momentos ruins. Quando tu está bem, saúde, alegria, paz, ninguém está angustiado. O cara está angustiado. O que é que nos causa angústia? Não é só um momento ruim, é um momento, além de ruim, mas que nós não vemos não vemos saída. Olhamos e, puxa, eu não sei o que fazer, não tem mais, você fica angustiado. Porque quando você enfrenta um momento ruim, mas aquele momento você sabe, não, eu já tenho a saída, eu sei o que eu vou fazer. Eu vou resolver isso aqui. Agora, quando você se encontra numa situação que você, puxa, eu não sei o que fazer. A coisa está difícil, está complicado, e eu tenho, aí a angústia domina. Só que Deus disse, nessa hora eu estarei com ele. Ele me amou, conhece meu nome, me conhece. Então eu estarei com ele. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia. E faz o quê? Livrá-lo-ei e o glorificarei. Vou livrar e vou glorificar. E diz mais, dar-lhe-ei abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Olha que coisa interessante. Quantas pessoas, filhos de Deus, estão angustiados porque de repente descobriram que estão com uma doença, uma enfermidade que o médico disse, não tem cura, não tem isso aí, a pessoa está angustiada, está triste, está abatido. Aí Deus diz assim, não, se você estiver comigo, me amando, apegado comigo, o que é que eu vou fazer com você? Eu vou te livrar, eu vou te tirar disso, eu ainda vou te dar abundância de dias. Vou te dar abundância de dias. Mas eu descobri que estou com uma doença, olha, é mortal, vai me matar. Isso me angustiou. Mas espera aí, mas eu estou andando com Deus, eu estou vendo com Deus, Deus me prometeu que vai me dar abundância de dias, então eu vou orar a Ele. Ele disse que se eu invocar Ele, me responde, Ele vai me responder, vai me dar abundância de dias, e ainda vai mostrar a salvação dele. Então, qual que é o resumo que nós precisamos? O nosso foco, agradar a Deus, para que esteja sempre conosco, amarmos a Deus verdadeiramente. E isso também tem que ser nossa oração pela nossa família, que às vezes nós vemos gente tão angustiada, e a gente diz assim, você está precisando agradar a Deus, mas também fazendo tudo que desagrada a Deus, aí está sozinho na vida. Não, nós temos que estar lutando para agradar a Deus. Faça sempre o que lhe agrada, Ele está sempre comigo. Se a gente fizer sempre o que agrada a Deus, Deus sempre vai estar conosco, como esteve com Jesus. Amém?